Nesse módulo, nós vamos falar sobre o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. E foi através desta lei que o consumidor passou a ter mais direitos e ser visto pelos empresários, pelos fornecedores, com outros olhos. Nós vamos verificar que a coisa mais importante que nós temos que saber para o exame da OAB é que são duas questões que vão ser cobradas nessa prova. Você pode pensar assim, mas duas questões é muito pouco. Não, duas questões é suficiente para que você seja aprovado. Imagine que você passa 38 pontos. 2 pontos estarão garantidos, porque eu tenho certeza que você vai acertar todas as questões relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor. Outro ponto que nós vamos tratar nesse curso, nós vamos tratar basicamente qual lei? A Lei 8.078/90. Iremos falar de alguns pontos relacionados à doutrina, vamos falar algumas questões, mas o que é mais importante e que a OAB vem cobrando, a Fundação Getúlio Vargas, são as jurisprudências do STJ e do STF. É muito importante que nós tenhamos conhecimento dos informativos que tratam sobre o Código de Defesa do Consumidor. Porque vocês vão observar pelas provas antigas que muitas questões são cobradas relacionadas a casos que já ocorreram no nosso Brasil. Então chega tudo lá no STJ e nós temos os informativos. E o STF também solta alguns informativos relacionados ao Código de Defesa do Consumidor. Outro ponto que nós temos que saber é que a OAB, ela cobra, o que ela cobra não é coisa totalmente diferente. Muita coisa ela está cobrando os mesmos pontos. Então sempre são os mesmos pontos que são cobrados para a sua prova. Nesse curso, nós não iremos fazer um aprofundamento doutrinário. Nós não vamos fazer. Por que nós não vamos fazer? Porque a prova da OAB não cobra de forma aprofundada a doutrina. É lógico que quando você estiver advogando, você vai necessitar ter conhecimento da doutrina, aprofundar bem nesses informativos para que você possa defender o seu cliente. Ou até mesmo buscar informações relacionadas a questões médicas, questões de estabelecimentos, questões de vendas, produtos, serviços, tudo isso você vai ter que ter um bom conhecimento para poder salvar talvez o seu cliente. Nós temos também que dominar os conceitos básicos do Código de Defesa do Consumidor. E eles estão onde? No artigo 2º e artigo 3º. Nós iremos verificar esses artigos posteriormente. Mas caso você ainda não tenha visto o Código de Defesa do Consumidor, sugiro que faça a leitura desses dois artigos para que você possa prosseguir nessas aulas. Nós temos também que resolver muitas questões. Isto é primordial para o resultado favorável. Não só relacionada à matéria de consumidor, mas todas as matérias relacionadas às provas, à prova da OAB. Então fique ligado nas questões que nós iremos resolver aqui. Outro ponto que nós trouxemos para vocês aqui são os temas mais cobrados. De acordo com as estatísticas que foram feitas, nós temos que o artigo 6º ele é bem cobrado e o artigo 6º trata dos direitos básicos do consumidor. Nós temos o artigo 12 até o 27, que vai falar sobre a responsabilidade, vai tratar da prescrição, vai tratar da decadência. Temos os artigos 39 a 51, que fala da proteção contratual. Os artigos 29 e seguintes e artigos 42 e seguintes, que falam das práticas comerciais. Temos o artigo 81 a 104, que vai falar da defesa do consumidor em juízo e em ações coletivas. E o mais importante, que é o artigo 1º até o 3º, que trata das relações jurídicas de consumo. Esses pontos são pontos importantes que são cobrados na prova da OAB. É lógico que nós não iremos falar, talvez nessa ordem, eu coloquei uma ordem aí só para fins didáticos, para que pudéssemos apresentar para você. E outra situação é por onde iniciar os estudos. Por onde nós vamos iniciar? Nós vamos iniciar pelos conceitos introdutórios, conhecendo o que é o consumidor, o que é o fornecedor, o que são os produtos. Falaremos também sobre os princípios e direitos básicos do consumidor, da responsabilidade do fornecedor e a oferta e a publicidade. Eu separei esses temas para que nós possamos trazer para você todos os pontos necessários para que você consiga alcançar aí um entendimento melhor dessa matéria relacionada ao consumidor e com isso ter uma maior facilidade para na hora de escolher uma das opções você acertar aquela que é a sua resposta.
Bom, fica aí a dica. Até o próximo vídeo e nós veremos o conteúdo dessa matéria.